Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e eu não sei se vocês viram, mas recentemente aí no canal eu soltei um compilado de mercados ilegais da Deep Web. E como eu falei naquele vídeo, eu ainda tenho mais alguns compilados pra trazer aqui pra vocês de quadros que tem aqui no canal que vocês curtem. E enfim, como eu disse no outro vídeo também, eu pretendo fazer um vídeo de bate-papo aqui com vocês, contando mais ou menos como que foi esse ano e o que eu pretendo trazer pro ano que vem. Esse ano aqui foi bem caótico, foi um ano que eu fiquei um pouco mais afastado da internet. Quem me segue nas redes sociais tá ligado aí mais ou menos o que aconteceu. E, enfim, hoje iremos aí a um compilado de casos criminais aqui do canal. Então senta aí, pega uma pipoquinha, chama aí seus amigos, chama aí seu namorado, sua namorada, chama a família, vamos ver aqui um conteúdo saudável. E não esqueça de deixar o joinha embaixo pra poder me ajudar. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. Pra quem não sabe, a Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra poder se divertir. Eles têm um catálogo imenso com vários tipos de jogos, vários mesmo. São mais de 5.000 jogos com várias modalidades pra você poder escolher. E lógico, eles também têm o catálogo de jogos originais da Blaze, que são os mais conhecidos, como o Crash, o Double, o Mines, o Fruit Slice e vários outros. E hoje eu vou mostrar pra vocês o Crash. Lembrando que a Blaze é só pra maiores de 18 anos, viu? O jogo Crash funciona basicamente assim: no painel esquerdo do jogo, você vai colocar o valor da sua partida e logo abaixo você pode ativar o auto-retirar, onde você coloca um multiplicador e aí quando o gráfico da partida atingir esse multiplicador, automaticamente você vai sair da rodada. Então funciona assim: o jogo vai começar e o multiplicador vai começar a subir. A qualquer momento esse multiplicador pode estourar e o seu trabalho é sair da rodada antes que isso aconteça, multiplicando o seu valor em várias vezes, ou se estourar antes, perdendo tudo. Então tome cuidado. E para jogar na Blaze é bem simples, basta se cadastrar no canto superior direito do site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão aí usando o Pix como forma de pagamento, que aí o valor já vai aparecer instantaneamente na sua conta, você já vai poder sair jogando. Lembrando que tanto os depósitos quanto os saques podem ser feitos via Pix. Ao jogar, vocês podem desbloquear recompensas de até R$1.000 e pessoas propensas ao vício não utilizem a plataforma. Para qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem usar o suporte da Blaze. Na central de apoio lá tem várias dúvidas frequentes que os usuários têm e pode já sanar sua dúvida, porém também tem o suporte ao vivo caso você precise falar com algum atendente, beleza? E por fim, vocês sabem, usem apenas o valor que vocês têm, que é direcionado para diversão e não que vocês vão precisar para comprar coisas em casa, pagar contas e tudo mais, beleza? Joguem aí com responsabilidade e pé no chão. O link para acessar tá aí na descrição do vídeo e agora vamos ao nosso assunto. Se você tá na internet há tempo suficiente, você muito provavelmente acompanhou ou participou aí do surgimento das creepypastas, que são histórias de terror criadas ou baseadas em alguma história real e amplamente divulgadas na internet. Foi dessa época que saiu o icônico Slenderman, por exemplo, e o Jeff the Killer, e esse último foi provavelmente o motivo pelos quais inúmeras crianças perderam suas noites de sono, imaginando o sorriso lunático da imagem nos cantos escuros das suas casas. O problema é que nem todos tiveram esse medo, muito pelo contrário, alguns criaram um fascínio pela história de Jeff e um garoto específico ficou tão obcecado ao ponto de levar esse fanatismo para a vida real. E é esse caso que vamos contar hoje. Pouco se sabe sobre a infância de Donovan Nicholas, além de que morava com seu pai Shane em Ohio. Quando Donovan era ainda bem novo, seu pai começou a se relacionar com uma nova mulher. Foi assim que Heidi Faye Taylor entrou na vida de Donovan como sua nova mãe. Ela estava na faixa dos 20 anos quando isso aconteceu e já tinha 2 filhos de relacionamentos anteriores, o Todd e a Alyssa. Donovan se dava muito bem com todos, especialmente com Todd, com quem costumava brincar e dividia gostos similares. Em suma, a família parecia ir muito bem. As crianças estudavam muito, tiravam notas boas, enfim, tudo parecia perfeito. Em 2016, Todd e Alyssa saíram da casa onde a família morava para seguirem seus caminhos, deixando Donovan na época com 13 anos sozinho com seus pais. E podemos sim falar pais, pois a essa altura Donovan realmente considerava a Heidi como sua mãe. Eles tinham uma boa relação, ele continuou bem na escola, enfim, a vida seguia normalmente, mas as coisas estavam prestes a mudar. Parecia que à medida que o tempo chegava, o Donovan ficava cada vez mais adolescente. Ele passou a não respeitar mais os limites dos pais, começou a arranjar brigas a todo momento e tirar notas baixas na escola, e tudo isso era um reflexo do tempo excessivo que o garoto passava na internet. A essa altura, em meados de 2017, Donovan havia se tornado um usuário assíduo de fóruns, especialmente esses aí que tratam de creepypastas. Uma em especial que chamou a atenção do garoto foi a do Jeff the Killer. Essa história se espalhou muito rapidamente pela internet, então existem diversas versões, mas a mais comentada conta que Jeff era um adolescente que sofria bullying no colégio. Em determinado momento, os garotos que zombavam de Jeff no colégio
colégio, atearam fogo nele, o deixando completamente desfigurado. Após a recuperação, já em casa, sua mãe teria o encontrado cortando um sorriso no seu próprio rosto, pois segundo ele mesmo, já não dava mais pra sorrir por conta própria. Além disso, Jeff teria queimado as próprias pálpebras, fazendo com que ele mantivesse seus olhos abertos para sempre. E enfim, só pra ser bem resumido aqui, Jeff teria matado a sua própria mãe e em seguida saído de casa pra causar um massacre, tirando a vida de centenas de pessoas. Assim como todo mundo que já ouviu falar sobre essa creepypasta, Donovan ficou impressionado e decidiu buscar novas informações, só que isso passou do ponto e acabou virando uma obsessão. Inclusive, os amigos dele da escola disseram que ele falava o tempo todo sobre a história de Jeff, sobre sua personalidade e tudo mais, e que também queria agir como ele. Um desses amigos, no meio tempo, disse a Donovan que tinha vontade de fazer um assassinato em massa na escola, um massacre, e Donovan, que já estava com a cabeça 100% ocupada dentro desse assunto do Jeff, só respondeu que se tornaria o Jeff the Killer. Mas ao contrário do seu amigo, que provavelmente só estava brincando ou falando da boca pra fora, era como se agora Donovan tivesse decidido se tornar uma espécie de assassino vingativo, e nesse mesmo período, ele começou a se relacionar com uma garota virtualmente. Eles se falaram por bastante tempo, mesmo sem se ver pessoalmente, e à medida que as conversas se tornavam mais intensas, o teor delas também. E assim, Donovan e sua namorada passaram a trocar fotos íntimas com frequência, e eventualmente a Randy, a sua mãe, acabou vendo uma dessas trocas no celular do filho. Ela não achou aquilo certo, afinal Donovan tinha apenas 14 anos de idade, e ela então confiscou seu celular, o proibindo de usar e ainda dizendo que contaria tudo pro seu pai. Donovan não aceitou aquilo muito bem, pra ele não tinha nada de errado com as fotos e ela não poderia fazer isso de simplesmente confiscar o seu próprio celular. Além disso, Donovan se sentiu profundamente envergonhado e humilhado. A sua mãe havia acabado de ver frase por frase e foto por foto do seu lado mais íntimo, e como se não bastasse, ela estava prestes a contar tudo pro seu pai. Porém, Randy seguiu seu dia normalmente, mas Donovan ficou com isso 24 horas na cabeça. O que, enfim, seria algo comum para um garoto de 14 anos, mas ele não era comum. Ele queria se vingar da humilhação que havia sido submetido, e para Donovan não havia maneira melhor de fazer isso do que se inspirando na sua obsessão do momento, o Jeff the Killer. Em abril de 2017, Donovan se vestiu inteiramente de preto, entrando rapidamente na cozinha e pegando uma faca. Em seguida, ele foi até o banheiro, onde tentou cortar as marcas de um sorriso em suas bochechas usando uma agulha. Após estar satisfeito com o resultado, ele desceu as escadas e se escondeu no final delas, esperando o momento perfeito para agir. Ele esperou por alguns minutos e, quando percebeu que sua mãe não iria descer, decidiu chamar por ela, que desceu rapidamente. Assim que ela chegou nos últimos degraus, Donovan a agarrou por trás, sacando a faca e a esfaqueando repetidamente. Ao todo, Randy recebeu cerca de 60 facadas em todo o seu corpo. Esse momento foi tão brutal e do nada que o garoto até cortou a sua própria perna no meio do processo. Ele deixou a Randy caída no chão enquanto ela implorava para ele pedir ajuda para emergência, e enquanto isso ele caminhou até a cozinha e pegou um copo d'água para ele mesmo poder tomar. Nesse meio tempo, a Randy conseguiu subir as escadas sorrateiramente para poder pegar o seu celular, só que o garoto viu e foi atrás dela. Ele então foi no quarto dos pais, abriu a gaveta do criado mudo e tirou uma pistola 9mm e enfim encerrou a tortura por ali. Donovan esperou alguns minutos antes de pegar o celular, descer as escadas e ligar para a emergência, protagonizando uma das ligações mais bizarras já feitas. I just killed my mother. And What happened, sir? I just killed my mother, and I need to go to the hospital. And what happened? It wasn't me who killed her. It was Jeff. What happened? Who did it? Jeff. Yeah, I'm sorry. This is gonna be really hard to explain, but I kind of have another person inside me. Okay, are you okay? No, I stabbed myself. You stabbed yourself? Yes. What happened to your mom? He killed her. He snapped. All right, are you able to say who's with you? I am by myself. Me and Jeff. Okay, and what happened to your mom? What did you do? He stabbed her. Then he shot her. But I swear it wasn't me. It was Jeff. Jeff is inside me. Jess is inside you? Yes. Okay. He sometimes takes control, and I have no control over him. Why did you hurt your mom, or why did Jess hurt your mom? He was always tired of her. She always did drugs, and she totally ignored me. Once she hit me, and she was done. Donovan tentou de todas as formas possíveis culpar o Jeff, tentando provar que ele era inocente e que realmente dividia seus pensamentos com alguém aí. I am so scared.
I didn't want to kill her. I hate Jeff so much. He's gonna make me die in prison. He couldn't have taken somebody else. No, it took me. Just me to be a stupid person. You said Jeff did it. There's Jeff there. Is he still there with you? Well, yeah, Yeah, he's always inside me. He always talks to me. Well, here they are. Donovan? You okay? Anybody else here? Oh, no. Keep drinking. Okay, put your hands on your back. Okay? Don't move. A polícia encontrou Heidi caída no chão com 60 ferimentos de faca e um tiro na cabeça. Quando souberam da notícia, a família toda ficou em choque. Nem seu pai ou seus irmãos ou pessoas próximas, amigos, professores e tudo mais poderiam imaginar que isso poderia acontecer dessa forma tão brutal. Até porque tudo que ele demonstrava em casa era a personalidade de um adolescente em crescimento. De acordo com as leis de Ohio, o tribunal pode transferir uma criança para ser julgada como adulto caso ela tenha pelo menos 14 anos e não haja expectativa de que o acusado possa melhorar e ser reabilitado. Foi exatamente esse cenário que aconteceu com Donovan e ele foi transferido para ser julgado como adulto. Além do caso dele ser de uma brutalidade assustadora, o garoto ainda era considerado um risco para a sociedade. Seu julgamento aconteceu em 2018, quando ele completou 16 anos, e na frente do juiz ele seguia dizendo que não foi ele, e sim o Jeff que cometeu o crime. Seu advogado chegou a tentar alegar que Donovan era clinicamente insano para tirá-lo do processo, mas ele foi considerado mentalmente competente para seguir com o julgamento. A acusação afirmou que Donovan não tinha dupla personalidade, mas sim estava usando isso como desculpa para fugir da acusação. O advogado de defesa, por sua vez, afirmou que sim, ele sofria de transtornos de identidade, mas ele acabou sendo rapidamente refutado por psicólogos que afirmaram que o tal transtorno de Donovan era baseado em filmes e contos de terror. Eventualmente, ele foi examinado por psicólogos e considerado legalmente são, tendo apenas traços de depressão. O psicólogo Daniel Rinco foi designado pelo tribunal para conduzir uma bateria de exames e avaliar o estado mental de Donovan, e finalmente afirmou que o acusado tinha total condições de receber tratamento dentro da prisão. Daniel afirmou que era muito raro para pessoas que portam esse tipo de doença agirem de maneira violenta, principalmente de uma maneira tão brutal como o do crime cometido por Donovan. Ele reiterou também que o garoto apresentava sim um risco verdadeiro para a sociedade, visto que o próprio garoto afirmou que o Jeff tinha impulsos violentos e que queria matar outras pessoas além de Heidi. Daniel então diagnosticou Donovan com dissociação de identidade, mas que ele poderia sim ser reabilitado. Com essa afirmação, o advogado dele pediu que seu cliente não fosse mandado para uma prisão, mas sim para uma unidade de tratamento, questionando se existia uma questão social sobre em que idade desistimos das crianças em termos de reabilitação e em que idade não desistimos. Levou menos de 2 horas até que o veredito fosse dado. Donovan foi considerado culpado pelo assassinato de Heidi Faye Taylor e sentenciado à prisão perpétua, sendo elegível para condicional apenas em 2046. Após a sentença, Donovan pediu desculpas pelo que fez e afirmou que não havia razão para aquilo ter acontecido. Ele disse: "Eu não ligo pra mim como ligo pra minha família. Não ligo pra quanto tempo vou ficar preso. Só quero o que for melhor pra minha família." Ele disse também que gostaria de receber o tratamento psicológico e psiquiátrico pra tirar o Jeff da sua cabeça. Todd, um dos filhos de Heidi, afirmou que tudo isso condizia com o que ele havia dito pra eles durante as entrevistas, mas no julgamento, Todd disse que não tinha como saber se tudo aquilo era sincero, afinal, qualquer um pode pedir desculpas. No fim do julgamento, o advogado afirmou que tinha a intenção de entrar com recursos, o que fez com que o caso se estendesse para os anos seguintes. Isso se deu pois eles estavam discutindo se era certo ou não julgar o Donovan como adulto, e caso não, a decisão final poderia ser repensada. 3 juízes votaram contra a reversão da decisão, afirmando que foi certa a transferência dele para um tribunal de maiores, porém outros 4 juízes votaram para que a decisão fosse repensada, porque, apesar de tudo, ele ainda era muito jovem e poderia ser reabilitado. E o advogado do garoto complementou dizendo que no dia do crime ele estava usando até uma camisa preta de dragão que brilhava no escuro, e que na época, novamente, ele era uma criança e devia ter recebido tratamento condizente com a sua idade. Aos 20 anos de idade, teve seu caso enviado novamente para o Tribunal de Menores Infratores. Em 16 de junho, ele entrou com um recurso afirmando ser culpado sim dos assassinatos, sendo julgado novamente, só que dessa vez pelo Tribunal de Menores Infratores, e havia ali uma chance de que sua pena fosse diminuída. Lá, ele explicou por que não procurou ajuda psicológica antes, quando era mais novo. Basicamente, Donovan disse que aos 14 anos não estava com a cabeça centrada, e nisso ele acabou se
sentindo extremamente sozinho, começou a entrar nos pensamentos muito confusos, ainda mais estando imerso aí em fóruns de terror, e que olhando pra trás ele vê que estava totalmente enganado, que ele tinha uma família que sim o amava e que era culpa dele não ter enxergado ou percebido isso antes. Ele afirmou também que todos os seus demônios foram embora com a ajuda da terapia e que se encontrou com Deus e hoje se enxerga realmente como uma pessoa. E no fim ele disse que queria fazer o possível para diminuir a dor da sua família, que inclusive respondeu essa declaração dele. I don't see how a person can come back from that and be a good person. If he does and he gets a little piece of paper saying he's rehabilitated or however that works, as far as I'm concerned, that it's just stuff to start a fire. It means nothing to me. O juiz lamentou para a família, dizendo que o tribunal de menores já não podia fazer muita coisa porque ele já estava para completar 21 anos de idade. O que acontece é que, de certa forma, o Donovan não podia mais ser julgado ali. Como o rejulgamento não aconteceu na data certa, se criou uma brecha ali onde ele não poderia ser julgado por nenhum tribunal. Ao final, o juiz aplicou uma sentença de 25 anos à prisão perpétua. Sendo assim, caso ele violasse qualquer termo que eles tinham fechado ali, ele iria cumprir essa pena. Mas agora ele era sim, aliás, ele é um homem livre. You're gonna get justice for your family and your mom, and then guess who gets to walk away? I feel that it is a misjustice, and I'm appalled. Donovan foi levado para o departamento de serviço de menores, onde ele poderia receber ali algum apoio antes de sair em liberdade. Afinal, ele passou todo o período ali da adolescência preso. E a ideia era colocar na cabeça dele que ele precisava sim continuar com os tratamentos, além de, enfim, reinserir ele na sociedade. No dia 9 de julho, ele finalmente completou 21 anos de idade e passou a ser legalmente maior de idade, mas não havia mais nada ao seu redor em relação à justiça, pois os tribunais que estavam com seu caso não tinham mais responsabilidade sobre ele. Seu pai, o Shane, foi quem o buscou. Todd estava no banco do carona e Donovan entrou no banco de trás. He was in the back with a box of his stuff from prison. It was very quiet. He didn't say a word. I looked at him in my rearview mirror and I was like, if I hear your name in any negative way, I'm not going to tell you what's going to happen because I don't exactly know, but just know I don't want to hear your name. Unless it's for getting Citizen of the Year. He told me he understood. He assured me that he's gonna keep going to counseling. He's gonna keep seeing doctors and stuff and slowly try to get his life together. And he says he hopes one day that we can put this behind us. And then he started crying. I was like, it'll never happen. It's like, I'm sorry. As much as I love you and as much as I care about you, it's never gonna happen. Desde a sua saída, Shane e Donovan deram apenas um depoimento público, afirmando que ele continuava tendo assistência médica para sua saúde mental. No ano de 2015, um jovem não satisfeito em apenas hackear a Microsoft e a Sony decidiu entrar ao vivo na maior rede de televisão do país para se gabar do seu feito. Alguns anos depois, ele encontraria um alvo inusitado para hackear: sessões online de terapia. Pois é, imagina alguém confiscar todos os seus relatos mais pessoais que você dá para os seus profissionais de saúde e alguém te extorquir para não jogar tudo a público. Esse é apenas o início da história de Julius Kivimaki, que foi de um simples hacker de Minecraft a um dos criminosos mais procurados da Europa. Hoje iremos falar sobre a história desse maluco, então deixa o like aí embaixo para poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui e não esqueça de comentar aí outros hackers ou grupos hackers que vocês querem que eu faça vídeo aqui no canal. Já tem bastante aí, mas tem muita gente fazendo merda por aí. Nascido na cidade de Espoo, na Finlândia, em 97, Julius sempre teve bastante afinidade com computadores e começou a usá-los quando tinha apenas 3 anos de idade. E como muitas pessoas nascidas nessa época, incluindo algumas pessoas aí que estão assistindo, o primeiro grande vício de Julius na internet foi ele mesmo, o Minecraft. Dentro da comunidade do Minecraft, o Julius era conhecido por ser um troll do seu jeito mais puro e simples possível. Ele simplesmente invadia os servidores para roubar os itens das pessoas, destruir suas casas, colocar fogo nelas e tudo mais, enfim, fazer um caos e depois apenas sair. Por mais bizarro que pareça, por conta da sua paixão de trollar os outros, ele começou a estudar mais sobre hacking para poder desenvolver os seus próprios hacks pro Minecraft. Pois é, o Minezinho foi a entrada do crime pra esse cara. Nesses fóruns, Julius usava o nick de Ryan C e ele rapidamente se tornou famoso por contribuir com vários hacks pro Minecraft e também para outros jogos, mas ainda assim, outros usuários evitavam se aproximar muito por causa do seu comportamento sempre agressivo. Inevitavelmente, o Julius foi banido dos fóruns por conta disso, mas antes ele começou a enxergar o hacking como uma oportunidade para poder fazer uma grana. E para isso, ele começou a recrutar outras pessoas para ingressar ali na sua primeira empreitada. Um grupo chamado Hack the Planet, ou apenas HTP, viu as contribuições de Julius e seus posts recrutando mais hackers para se juntar a ele e decidiu convidá-lo para se juntar ao grupo. Uma vez dentro do HTP, Julius começou a trabalhar em um esquema de roubo de identidade que consistia basicamente em invadir servidores de empresas com muitos clientes para roubar suas informações e vendê-las depois na internet. Julius invadia servidores de seguradoras, de mobiliário
imobiliárias, de tecnologia e de qualquer outra empresa que ele pudesse armazenar os arquivos dos clientes. Para isso acontecer, ele desenvolveu um vírus que consistia em evitar a detecção de mais de 50 antivírus diferentes, e a maioria dessas empresas usava algum deles, já que eram os 50 antivírus mais populares do mundo. Quando o restante do grupo percebeu as habilidades de Julius, eles ficaram chocados, principalmente porque toda a sua base de estudo vinha de joguinhos online. Como os antivírus não conseguiam detectar a presença dos invasores, o sistema criado por Julius ficava nos computadores das empresas por semanas, meses, fazendo download automático de todo novo registro que aparecia e imediatamente colocando à venda. Esses registros eram usados para vários tipos de golpes diferentes, como roubo de identidade, empréstimos falsos, clonagens de cartões, mas Julius não queria saber de nada disso. O trabalho dele era simplesmente roubar os cartões e vender, e o comprador que fizesse o que quiser com as informações. Com a ajuda do HTP, ao longo dos meses, Julius conseguiu infectar 60 mil servidores e fez questão até mesmo de postar tutoriais nos fóruns de como ele fazia isso. Vale lembrar que tudo isso aconteceu mais ou menos em 2012, quando ele ainda tinha 14 anos de idade. Com o tempo, o HTP foi se tornando alvo da polícia porque, assim como vários grupos, eles assumiam a autoria dos seus crimes publicamente, sempre se gabando pelo que conseguiram. É uma estratégia que os grupos hackers fazem para colocar mais medo nos seus alvos, ganhar apoio público e tudo mais, só que no final das contas, eles acabam até facilitando o trabalho para as autoridades, né? Vários membros do HTP começaram a ser presos e os que restaram começaram a encerrar suas atividades e sumirem. Apesar do Júlio ser um desses que restaram, ele continuou praticando crimes e foi preso em 2013 sob a posse de 3.000 cartões de crédito clonados. No entanto, por ter apenas 15 anos de idade na época dos crimes, Júlio foi liberado. Nessa hora você pode estar se perguntando onde estavam os pais desse garoto, mas essa é a parte da história que ninguém sabe. Tudo que se tem conhecimento em relação a isso é que assim que Júlio começou a ganhar dinheiro com os hackings, ele saiu de casa. Aos 16 anos, Júlio acabou cruzando com um grupo hacker chamado Lizard Squad, que inclusive já temos vídeo aqui no canal sobre. Assim como o garoto, eles tinham um espírito de troll e eram especialistas em criar hacks para grandes jogos online como o League of Legends. Eles eram muito famosos no Twitter, onde divulgavam todos os seus atos e tinham cerca de 120 mil seguidores na época. Quando eles avisaram com antecedência que iam fazer o ataque à Microsoft, toda a comunidade já pirou, já que era raro um grupo hacker anunciar o seu próximo passo assim desse jeito. Diante disso, a Microsoft poderia reforçar a segurança ali para evitar qualquer problema, já que eles tinham a vantagem de saber que poderia acontecer alguma coisa, ou eles poderiam só ignorar achando que era um blefe, e foi isso que eles fizeram. O Lizard Squad, no entanto, não estava blefando, e bem na véspera de Natal, eles derrubaram os servidores da Xbox Live e da PSN. E adivinha quem estava por trás disso tudo? Exatamente, a entrada de Julius no Lizard Squad animou todo o restante do grupo, e essa foi a primeira grande operação deles com o jovem na equipe, mas dessa vez eles decidiram ir além. Inclusive, no fim do vídeo eu vou colocar aqui como tela final o meu vídeo do Lizard Squad para vocês conferirem essa história, mas enfim, seguindo. Júlio simplesmente ligou para as maiores emissoras de TV e se autodeclarou o responsável junto com o Lizard Squad. Ele ofereceu entrevistas e depoimentos e tudo mais para que fizesse o máximo de barulho possível. Nas entrevistas, Júlio dizia que havia hackeado a Microsoft para mostrar como as empresas bilionárias não protegem o suficiente os dados dos seus clientes, e aquilo era uma forma de protestar sobre isso e tentar mudar as coisas. Júlio começou a ficar famoso na internet após a entrevista, e como ele gostava de desafiar as pessoas, ele postou uma foto com uma placa escrita Dox Me. Doxing, no caso, é a prática de expor dados pessoais de uma pessoa publicamente, e o que ele estava dizendo era basicamente: ninguém consegue descobrir meus dados. Apesar da sua habilidade com hacking, o que realmente o satisfazia era irritar e perturbar pessoas aleatórias, e quando ele não gostava de alguém, era ainda pior. Julius costumava praticar o swatting contra suas inimizades online, que, caso você não saiba, é a prática de acionar a SWAT para ir até o endereço de alguém reportando um crime falso ou até mesmo fazendo uma ameaça de bomba. Inclusive temos vídeo aqui no canal sobre isso também. Uma das maiores inimizades de Julius era um cara chamado Blair Strater, e para mexer com ele, Julius simplesmente hackeou o site da Tesla e escreveu lá que o hack havia sido feito por Blair, e disse que quem fosse até o seu endereço ganharia um carro da Tesla de graça. Então ele colocou o endereço de Blair no site, e aí já não tinha mais volta. Ele foi assediado por pessoas acreditando que ele era o real culpado, e no meio disso também tinham pessoas furiosas querendo que ele fosse punido de alguma forma. Quando não havia mais nenhum jeito de atingir Blair, Julius hackeou os perfis da sua mãe e fingiu ser ela enquanto postava coisas absurdas em suas redes sociais. Resumo da história: a família de Blair foi toda afetada, seus pais se divorciaram, todos os membros se afastaram um dos outros, e tudo porque um adolescente queria brincar de ser troll enquanto a polícia não fazia nada e a família também não podia fazer muita coisa. Na verdade, quase nada, porque o Julius foi preso depois disso, porém por conta da sua idade novamente, ele pagou uma multa ali e foi solto rapidamente, até que em 2015 a nossa história começa a mudar porque ele completou 18 anos de idade. Depois de completar a maioridade, Julius começou a aproveitar todo o dinheiro que ele havia ganhado com o roubo de identidades
e viajou pela Europa ostentando carros de luxo, festas e mulheres e ainda postando tudo nas suas redes sociais. O tempo foi passando e essa vida de luxo se estendeu até mais ou menos o período da Covid-19, que ele inclusive estava em Dubai curtindo. E é aqui que acontece uma das partes mais importantes da nossa história. Em outubro de 2020, diversas pessoas começaram a receber e-mails contendo todos os seus dados e informações pessoais. Na mensagem, o hacker pediu um valor de resgate, pois caso contrário, ele iria vender todas as informações na Deep Web e aí sabe-se lá o que poderia acontecer com elas. Todos os e-mails eram assim: estamos contatando você pois descobrimos que você usa os serviços de psicoterapia da Vástamo. Se nós recebermos 200 euros em bitcoins nas próximas 24 horas, suas informações serão permanentemente deletadas dos nossos servidores. Sim, caso você não tenha entendido ainda, Julius hackeou a maior rede de clínicas de psicologia da Finlândia, a Vástamo, e nela conseguiu os dados de simplesmente 33 mil pacientes. Os dados iam desde documentos de identidade até os registros de tudo que alguns pacientes haviam dito durante as sessões de terapia, e vale lembrar que devido à Covid-19, as terapias passaram a ser feitas online. Então se alguém havia traído ali o seu marido, a sua esposa, ou feito algo de ruim, se eles tivessem um segredo ali que eles quisessem que só seu psicólogo soubesse, agora eles precisariam pagar 200 euros para que essas informações não fossem vazadas. E assim, você até pode pensar que isso não é nada demais, mas pensa aqui comigo rapidinho, como seria a sua vida se todo mundo soubesse tudo que você já contou ali confidencialmente para sua psicóloga, para seu psicólogo, ou se vocês não fazem nenhum tipo de tratamento para algum amigo de confiança. Pois é, para piorar, todos os 33 mil clientes receberam a mesma mensagem no mesmo dia, e isso iniciou um frenesi entre as redes sociais e a mídia. A Finlândia tem só 5 mil habitantes, então 33 mil pessoas significava bastante coisa. Para você ter uma noção, nesse dia a Finlândia estabeleceu um recorde, já que esse era de longe o maior crime já cometido na história do país em quantidade de pessoas afetadas. A Vástamo enfrentava um escândalo sem precedentes e entrou em pane total no dia em que os e-mails foram disparados. E foi assim que Júlio simplesmente trouxe seu próprio país ao caos absoluto. O que antes era um atrativo para Vástamo, que era a melhor forma de fazer terapia online e tudo mais, rapidamente se tornou sua ruína, porque eles também ofereciam um serviço de gravação das sessões, também foi invadido por Julius. O pior caiu no colo do CEO da empresa, o Vili Tapio, que um mês antes havia recebido um e-mail de Julius dizendo o seguinte: estou sob posse dos dados de mais de 30 mil pacientes. Se você quiser mantê-los em segredo, deve me enviar 40 bitcoins. Na época, 40 bitcoins valia aproximadamente $500 mil, e se Tapio soubesse o que viria depois, ele certamente teria feito esse investimento aí. Julius prometeu que vazaria todos os dias registros de 100 pacientes para pressionar os outros a fazerem logo o pagamento, e aqueles que estavam demorando mais de 24 horas para responderem iam ter o valor do resgate aumentado para 500 euros. E foi no meio disso tudo que ele cometeu um erro inacreditável. É sempre um erro bobo que faz tudo desmoronar. E um dos arquivos que Julius subiu dos registros de pacientes, ele acabou colocando não apenas os dados das vítimas, mas também os seus próprios dados dentro da pasta. Provavelmente Julius tinha uma máquina virtual com uma pasta para cada paciente, mas também tinha uma máquina própria com os seus dados do seu computador pessoal ali, e acabou colocando no meio do vazamento por engano. Aquilo era basicamente pegar todas as provas existentes no mundo de todos os crimes que ele cometeu e disponibilizar gratuitamente para o mundo inteiro. É como se a magia tivesse virado contra o feiticeiro, já que ele tentou ganhar uma grana vazando informações pessoais dos outros, e no fim das contas suas próprias informações foram vazadas por ele mesmo. Julius deletou tudo assim que percebeu o erro, mas já era tarde demais. O vazamento dos próprios dados permitiu com que as autoridades da Europa montassem um documento de 2.200 páginas listando todos os crimes virtuais que ele já cometeu. A partir dali, ele era oficialmente um foragido da lei. Como ninguém sabia exatamente onde ele estava, a Interpol emitiu diversos cartazes e espalhou por vários países, tornando assim um dos criminosos mais procurados da história da Europa. Agora era só questão de tempo até alguém o encontrar. Mas ao contrário da maioria dos criminosos foragidos, Julius continuou atualizando suas redes sociais e comentando em posts que falavam sobre seus crimes, quase como se desafiasse as autoridades a encontrá-lo. Até que no dia 3 de fevereiro de 2023, um departamento de polícia na França recebeu uma ligação de uma moça dizendo que estava acreditando que estava rolando uma briga na casa vizinha porque estava ouvindo muitos gritos, móveis quebrando e tudo mais, e ela achou que poderia estar rolando alguma coisa sinistra. Bom, as autoridades foram até o local e lá encontraram um garoto deitado no sofá bêbado, dormindo, e esse homem era sim Julius, o homem na época mais procurado da Europa. No momento, as autoridades não reconheceram, até porque ele deu uma identidade falsa com outro nome e que dizia
dizia que ele havia nascido na Romênia, mas eles desconfiaram. Com um cruzamento rápido de informações, eles confirmaram que sim, aquele era o Julius e que ele havia sido encontrado da maneira mais idiota possível, chegando em casa bêbado, brigando com todo mundo e dormindo jogado no sofá. Ele foi extraditado para Finlândia, onde começou seu julgamento. Julius foi acusado de 21.316 tentativas de extorsão, 9.598 disseminações qualificadas de informações violando a vida privada e 20 chantagens qualificadas, e tudo isso apenas no caso da Vastamo, pois além disso havia cerca de outros 50 mil crimes cibernéticos que ele havia cometido nos anos anteriores. Julius também tentava causar de toda maneira possível durante o julgamento, exibindo para as câmeras livros controversos com temas como, por exemplo, a cientologia. Em todo o tempo que foi filmado, Julius parecia feliz e sorridente e orgulhoso do que ele tinha feito, e isso não mudou quando o juiz o condenou das mais de 30 mil acusações que estavam no colo dele. Seu advogado até tentou com que ele respondesse em liberdade ou tentar desacreditar ali algumas provas, mas não tinha muito o que fazer, já que as provas foram fornecidas pelo seu próprio cliente. Ainda assim, a condenação dele ainda gerou ali uma controvérsia, porque parecia branda demais. Ele foi sentenciado a 6 anos e 3 meses de prisão. A advogada Reni Raisko, que representava mais de 2.000 vítimas de Julian, está até o atual momento tentando apelar para que a sentença seja aumentada, e até o momento desse vídeo aqui, o processo ainda está ocorrendo e não foi concluído. Aí, caso você esteja se perguntando o que aconteceu com a Vastamo, com a empresa aí de terapia online, eles declararam falência meses depois do caso, e até hoje, milhares de clientes ainda não receberam a indenização que pediram na justiça por todo o dano causado. De um jeito ou de outro, Julius hoje está ainda em uma prisão na Finlândia, aguardando para saber qual será o seu futuro, porque ainda tem outros julgamentos para acontecer. Há alguns dias eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o Julius Kivimäki, o hacker que aos 15 anos de idade derrubou a Sony, a Microsoft e ficou milionário com seus ataques, mas que pôs tudo a perder depois de ser preso bêbado dormindo no sofá da sua casa. E caso você não se lembre, o Julius era essencialmente um troll, tanto que ele tinha começado a sua carreira de hack no Minecraft simplesmente pelo prazer de estragar a jogatina dos outros. Ele foi criando algumas inimizades, mas teve um cara em específico que virou seu inimigo número 1, e o Julius praticou diversos ataques, não só a ele, mas a família inteira do cara, vazando todos os dados, se passando pelos familiares nas redes sociais, dizendo coisas criminosas por aí e fazendo a família toda ser odiada e até perder o seu sustento. Tudo isso por conta de uma briga online. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Conhecido por todos seus vizinhos como pessoas amáveis e tranquilas, os Strater tinham uma casa de 2 andares em Oswego, perto da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Paul, o marido, havia voltado a estudar com 41 anos de idade e cursava audiovisual, conseguindo até um estágio nos bastidores de uma TV local. Amy, a esposa, era diretora administrativa de uma rede de hospitais, e seus filhos, o Jordan e Blair, eram apenas jovens adolescentes ainda no ensino fundamental quando tudo começou. No ano de 2010, algumas coisas estranhas começaram a acontecer na casa dos Strater. Pessoas ligavam e ficavam em silêncio, entregas de comida começaram a chegar sem ninguém ter pedido, objetos de valor também começaram a chegar com pagamento para ser feito na entrega, e até fezes humanas começaram a aparecer ali no correio dos caras. Eles tentaram ignorar, achando que se tratava só de alguém aí da vizinhança zombando com eles, mas as coisas foram ficando cada vez mais sérias até o fatídico dia em que diversos carros da polícia apareceram na casa da família, e os policiais chegaram já prontos para atirar. Pois é, na ocasião a polícia foi para lá depois de receber uma mensagem bizarra no centro de emergência de um adolescente dizendo que a mãe dele está morta e que foram eles que fizeram ele fazer aquilo. Enviadas através do serviço da polícia que converte texto para voz, a mensagem vinha de Blair Strater, o filho do casal, que na chamada confessava que havia espancado sua mãe até a morte e que estava prestes a tirar sua própria vida com um rifle. Os policiais então correram imediatamente até a casa dos Strater, mas no caminho um deles decidiu ligar lá para tentar manter Blair mais calmo enquanto as viaturas não chegavam. No entanto, para surpresa deles, quem atendeu a ligação foi Amy, a mãe de Blair, que supostamente havia sido assassinada. Ela tentou explicar que seu filho estava bem e que sequer eles tinham armas em casa, mas a polícia ainda não acreditava totalmente. Ela foi instruída então a sair da casa com as mãos à vista e encontrar os policiais no jardim, e logo a situação foi esclarecida, mas aquilo era um sinal de que os trotes aparentemente inofensivos estavam ficando cada vez mais graves. Foi nesse momento então que Blair decidiu contar para sua mãe que talvez aquilo ali estivesse ocorrendo por conta de uma briga boba que ele teve com um hacker na internet. O que ela não sabia, no entanto, era que a pessoa com que ele havia brigado era um dos hackers mais proeminentes na época, o Julius Kivimäki. Blair e Julius se cruzaram na internet pela primeira vez em um fórum que Blair administrava. E pra você ver como as brigas na internet são uma parada bem idiota, nenhum dos dois se lembra exatamente como que a treta tinha começado. Algumas versões dizem que tanto Blair quanto Julius eram membros do Hack the Planet, um grupo hacker bem popular na época, e que entraram numa discordância que acabou virando um
com ódio, enquanto outras dizem que na verdade a briga começou porque Blair expulsou o Julius de um fórum que eles participavam, na qual ele era o dono, e Julius ficou ofendido por ser um hacker de respeito na comunidade e ter sido tratado dessa forma. Seja lá o que tenha iniciado essa briga, o ponto é que a partir dela, Julius começou a trollar o Blair de maneira incessante, até começar a fazer uma de fato perseguição contra o cara, fazendo doxing contra ele, expondo seus dados no fórum e espalhando diversas notícias falsas contra ele, deixando os próprios membros do fórum furiosos. E Blair tentou apenas sair de tudo que Julius participava, de todos os fóruns e grupos e tudo mais, e enfim, dar uma sumida pra ver se o Julius parava com esses ataques. Porém, o Julius ainda tava muito longe de querer parar com isso. E sim, eu sei que pode parecer estranho algo tão grave assim acontecer sem motivo aparente, mas se vocês derem uma olhada na maioria dos casos de doxing, é exatamente assim que começa. As pessoas querem simplesmente sentir que tem poder sobre alguém ou arruinar a vida das pessoas por diversão. Pois é, um caso que eu falei aqui no canal, por exemplo, é o caso Hazekara, que foi basicamente isso. Um advogado que estava simplesmente trabalhando, defendendo o seu cliente, que estava sendo odiado na época na internet, e o advogado acabou levando um hate pesado junto. Ele virou o maior meme da história do Japão na época e teve que mudar de vida, de identidade, de casa e tudo pra fugir do doxing. Enfim, eu e diversos outros youtubers também já sofreram doxing aqui na internet, hora ou outra algum grupinho aí que quer causar, pega seus dados e espalha pra todo mundo, e sinceramente é relativamente fácil de fazer isso aqui no Brasil, de conseguir extrair os dados de alguém, porém se os cuidados necessários não forem tomados, os membros desse grupo podem começar a inventar coisas no seu nome, e dependendo da quantidade e do empenho deles, o estrago pode ser gigantesco e irreversível. A partir de 2010, os streeters começaram a sofrer com todos aqueles acontecimentos que eu falei no início do vídeo, chegando ao extremo da polícia cercar sua casa. Eles procuraram então as autoridades e registraram um boletim de crime virtual, mas se hoje em dia isso já é uma parada difícil de resolver, imagine então há 14 anos atrás. Tudo que eles podiam fazer era esperar o tempo passar e torcer para que nada mais acontecesse, mas aquele, infelizmente, era só o começo. Em 2011, Blair começou a receber ameaças de morte e chamadas de trote envolvendo incêndios e crimes falsos eram constantemente feitas anonimamente para as autoridades contra a família Strater. Em março daquele ano, dessa vez foram os bombeiros que cercaram a casa da família por conta de uma denúncia falsa de incêndio, e em maio a polícia foi em peso lá novamente por conta de uma denúncia falsa de estupro e de ameaça de bomba. E não dava pra simplesmente dizer para as autoridades ignorarem tudo aquilo, e se realmente acontecesse alguma coisa, né, eles foram avisados. Os ataques então foram continuando ao longo dos dias, dos meses, dos anos, até que a família ficasse completamente desestruturada. Paul e Amy tentavam parecer tranquilos, mas a presença constante da polícia fizeram ainda por cima que os vizinhos achassem que eles eram realmente criminosos que acabavam nunca sendo presos. E combater esse tipo de desinformação é extremamente complicado, porque como que você vai dizer para as pessoas uma a uma que tudo aquilo é uma série de ataques de milhares de pessoas diferentes e que nada condiz com a realidade? A filha Jordan começou a ir mal na escola, se isolando dos amigos, e Blair era o mais ameaçado, e por isso às vezes ele era obrigado a ficar em casa, já que seus dados eram o que mais haviam vazado. Aliás, ainda em 2011 houve uma denúncia falsa de tiroteio numa escola dos Estados Unidos, e nessa denúncia o autor era o Blair. Ele chegou até a ser preso por 3 semanas até que as autoridades investigassem tudo e percebessem que era tudo falso. Mas essa nem foi a pior parte. A Amy, a mãe de Blair, estava grávida na época e no auge do estresse ela acabou sofrendo um aborto espontâneo. Naquele momento eles perceberam a gravidade da situação. Um bando de troll na internet fez com que uma pessoa inocente fosse presa, um filho fosse abortado e uma família inteira fosse destruída. Mas não, ainda não acabou, ainda tinha muito mais por vir. As coisas pioraram ainda mais em 2013, quando um dia Blair recebeu uma mensagem dizendo: "Estamos cansados de você, agora vamos atacar a sua mãe." E obviamente ele entrou em completo desespero porque ele não sabia o que dizer e nem o que ia acontecer. Ele avisou sua mãe, que por sua vez foi tentar avisar a empresa onde trabalhava, mas isso não adiantou nada. Dias depois, suas redes sociais foram hackeadas e várias postagens falsas foram feitas. Naquelas postagens, Amy, que na verdade não era ela, proferia diversas ofensas racistas, nazistas, antissemitas e enfim, todo tipo de coisa horrível que você possa imaginar. Por fim, ela foi demitida por justa causa ainda naquela semana, mesmo avisando com antecedência que estava sofrendo ataques. Ela perdeu o emprego, a credibilidade construída ao longo dos anos e ainda por cima, os amigos que pensava que tinha. Uma das falas dela sobre esse ocorrido é que uma das piores partes é que nem as amigas ficaram do lado dela ali prestando algum tipo de ajuda ou algum apoio. E bom, é uma situação complicada, mano. Imagina isso rolando em 2011. Se nem a família tava entendendo direito o que tava rolando, imagina as pessoas próximas. Nesse ponto, ela havia perdido o emprego, Blair havia perdido a sua vida social
colegial, a irmã perdeu o ano na escola e o Paul parou de estudar para poder cuidar da família. O casal resolveu contatar o FBI e detalhar que todos aqueles ataques que eles sofreram nos anos anteriores eram liderados por Julius Kivimaki, mas naquele ponto o FBI já estava atrás do Julius e também não conseguiam achá-lo. Julius naquela época debochava da polícia que realmente não conseguia encontrá-lo e se mantinha ativo em todas as redes sociais, então realmente não tinha mais o que fazer. Até a última atualização deles, Julius ainda estava na Finlândia, o que significava que as autoridades dos Estados Unidos ainda por cima tinham uma jurisdição limitada para fazer qualquer coisa. Eles contataram diversas empresas de segurança e tudo mais, mas elas não conseguiam fazer nada, afinal, estamos falando aqui de um cara que derrubou alguma das maiores empresas do mundo. Imagina então o que ele não poderia fazer com uma simples família. E enquanto o caos rolava, o Julius se vangloriava publicamente dos seus feitos, alegando que todo aquele caos ali era só uma forma de entretenimento para ele. No ano de 2014, Julius participou do famoso ataque de DOS, que derrubou as redes do Xbox Live e da PlayStation Network no Natal, junto com a Lizard Squad, e a família assistiu todas as notícias de forma super impotente, enquanto o grupo era noticiado na TV. A própria família começou a ser entrevistada, pois estavam buscando mais informações sobre a história de Julius, porém isso aumentou ainda mais os assédios. Para uma família que estava tentando ser esquecida pelos trolls, se expor daquela forma era péssimo. Semanas depois da família Strater aparecer no jornal, o Blair começou a receber ameaças de morte 24 horas por dia, literalmente. É uma prática chamada phone bomb, que basicamente é um assédio telefônico constante sem parar em momento nenhum. Julius, através do Lizard Squad, chegou a inaugurar um serviço onde você podia literalmente comprar um assédio. Você depositava o dinheiro e eles coordenavam o ataque, simples assim. Se Blair ficasse sem o telefone, era ainda pior, porque eles começavam a ligar para os parentes do garoto ou até mesmo mandavam enxurradas de cartas. As coisas pioraram mais ainda quando, em abril de 2014, as contas do Twitter da Tesla e do seu fundador, Elon Musk, foram hackeadas e nos seus posts ele prometia um carro da Tesla gratuito para quem ligasse em um dos números de telefone listados. O site oficial também foi invadido e os números obviamente pertenciam a Blair e a sua mãe, a Amy, e em questão de minutos eles foram inundados de ligações, mensagens e até processos da própria Tesla, que de início achou que eles mesmos eram os responsáveis pelo que tinha acontecido. Isso porque no site da Tesla aparecia por escrito no topo da página que aquela era uma obra de Blair Strater. Obviamente quem estava por trás de tudo isso era o Julius. No mesmo dia, um homem apareceu na porta da casa da família extremamente furioso, exigindo seu carro Tesla que ele não havia recebido. Ele começou a bater na porta da garagem com força, acreditando que o carro estava lá estacionado, e o Paul foi lá tentar acalmar o cara, porém não estava dando muito certo. Ele estava ficando cada vez mais furioso e olha como poderia ter dado merda aí. Foi só quando um vizinho percebeu a situação e ligou para a polícia que os oficiais conseguiram separar a briga que estava começando a acontecer, e bom, o caso foi noticiado novamente e pros trolls aquilo tudo era um troféu enorme. A família sofreu tanto que o casal acabou se separando e cada um deles foi morar em um canto. Foi naquele momento que os trolls oficialmente haviam destruído uma família inteira. Eles estavam agora separados, mas mantinham uma relação até que tudo aquilo acabasse. E bom, se você viu meu vídeo sobre o Julius, você sabe que em julho de 2015, após anos de investigação, Julius Kivimaki foi oficialmente preso e condenado por mais de 50 mil crimes cibernéticos. Na época, ele havia hackeado uma rede de psicologia e ameaçado de expor os dados pessoais de mais de 33 mil pacientes e todos os seus segredos que eles contavam apenas para os seus terapeutas, meio que provando que ele realmente não dá a mínima para ninguém. Diante disso tudo, restava então a família Strater finalmente recomeçar a sua vida. Uma coisa que me impressionou nessa história toda é que mesmo depois de tudo isso, Amy começou a estudar sobre programação. Ela mergulhou de cabeça nos estudos e desenvolveu um aplicativo para auxiliar profissionais de emergência, agregando dados que podem ser úteis ao longo do tratamento. E essa não foi apenas uma forma de tirar algo de bom de tudo isso, mas também de recomeçar a sua vida depois de ter perdido toda a sua credibilidade no hospital onde ela trabalhava. O Paul continuou trabalhando na rede de TV local e continuou estudando, além de começar a se envolver ali em campanhas de conscientização sobre a importância da segurança digital, compartilhando aí toda a história que ele viveu junto com a família. Jordan, que enfrentou o isolamento da escola, finalmente voltou a estudar e terminou o ensino médio, enquanto Blair, que foi o centro disso tudo, tomou o caminho do ativismo digital. Ela começou a trabalhar em projetos de tecnologia que visavam proteger usuários comuns de ameaças online e se envolveu em comunidades de hackers éticos, utilizando suas habilidades para proteger vítimas de possíveis crimes digitais. Hoje, Julius está preso na Finlândia, mas a sua sentença branda preocupa não apenas Amy, como as mais de 30 mil vítimas do seu hack Avastam, a clínica de psicologia que ele atacou e logo depois levou à falência.
Hoje, para cada rede social que você pensar, existe um serial killer que se aproveitou dela para encontrar suas vítimas. Eu mesmo tenho vários aqui no canal, por exemplo, sobre os assassinos do Twitter, do Tinder, do Facebook, enfim. Mas e se a gente voltar lá pro início dos anos 90, quando a internet era ainda uma terra desconhecida, mais especificamente quando ainda nenhum serial killer tinha surgido para fazer suas vítimas usando a internet. Foi nesse contexto que surgiu aí o primeiro serial killer da internet. Hoje a gente vai mergulhar na trajetória sinistra de John Edward Robinson, conhecido na época apenas pelo pseudônimo de Slave Master. John Edward Robinson nasceu em 27 de dezembro de 1943 em Illinois, nos Estados Unidos. Criado em um ambiente suburbano típico, John tinha uma vida familiar que na superfície parecia comum e tranquila, com a exceção dele próprio, que era visto como a ovelha negra da família. Desde jovem, John apresentava um comportamento manipulador e teve problemas com as autoridades desde cedo, sendo seu primeiro grande delito o desvio de mais de $33 mil usando documentos falsos no local onde trabalhava. Hoje pode não parecer muita coisa, mas em 67, que foi quando esse crime aconteceu, esse valor equivalia a $350 mil. Como era muito carismático e fingia se importar com o sentimento das outras pessoas, John obtinha a confiança de todo mundo muito facilmente, coisa que vocês vão perceber ao longo do vídeo. E por ser réu primário, ele foi condenado a 3 anos em liberdade condicional por conta desse roubo, porém antes mesmo de acabar essa pena, ele foi preso novamente por desviar fundos de uma empresa na qual ele trabalhava. Como eu falei, pelo seu carisma, John conseguia encontrar trabalho muito facilmente e não pensava 2 vezes antes de mentir no seu currículo e fabricar evidências que tinha trabalhado em grandes empresas renomadas. Bom, pelo menos como ele já estava preso durante o seu segundo crime, só precisaram estender a pena, mas ainda assim deixaram ele cumprir em liberdade, o que é meio esquisito porque já era o segundo crime do cara em um espaço de 3 anos. Mas se você acha que essa vai ser a única burrada da polícia nessa história, vai por mim quando digo que ainda nem começou. Em 1975, sua pena foi aumentada mais uma vez após ele ser condenado por fraude imobiliária e fraude por correspondência. Em 77, já atuando como professor em uma escola de Kansas, Robinson decidiu forjar cartas em nome do diretor e enviar para o prefeito da cidade. Só que o mais bizarro de tudo isso é o motivo pelo qual ele fez isso. Nas cartas, Robinson simplesmente nomeava a si mesmo como Homem do Ano e até ganhou uma festa da prefeitura por causa disso. Sim, o cara nomeou ele mesmo para fazer uma festa para ele mesmo. Incrível. Então assim, se o cara aplicou um golpe só para ganhar uma festa e reconhecimento, imagina o tamanho do ego desse maluco. Até 1982, Robinson continuou a aplicar cada vez mais fraudes financeiras, chegando ao ponto de criar um esquema de pirâmide um atrás do outro, prometendo dinheiro fácil e sumindo do mapa na mesma hora. Mas infelizmente, esse seria só o início da sua ficha criminal. No ano de 1984, John fundou mais 2 empresas fraudulentas, a Eke Plus e a Eke 2. John então contratou Paula Godfrey, uma jovem de 19 anos, para o cargo de representante de vendas. Ele prometeu ainda financiar sua formação e a sua hospedagem no Texas, onde ela receberia treinamento para o trabalho. Animada com a novidade, Paula informou aos amigos e familiares que iria viajar para uma oportunidade de trabalho e partiu junto com John para o aeroporto, mas infelizmente ela nunca chegou a subir no avião. Preocupados com o silêncio da filha, os pais de Paula contataram a polícia, que logo chamou John para depor. Durante o interrogatório, John disse que não sabia de nada sobre o paradeiro de Paula e pouco tempo depois, uma carta datilografada chegou às mãos da família, supostamente escrita por ela. Na carta, Paula dizia estar bem e agradecida a John pelo emprego, além de revelar que não queria mais voltar para casa por motivos pessoais. Sem escolhas e sem evidência ali de coação ou sequestro, as autoridades decidiram por um fim no caso da Paula. Ela nunca mais foi vista e vale lembrar que nos Estados Unidos ela era considerada menor de idade na época em que desapareceu, e tudo isso agravava ainda mais o caso. Uma coisa meio revoltante sobre esse caso aqui do Slave Master é que parece meio clichê de filme, onde o assassino faz um monte de coisas, um monte de crimes e sai sempre impune por conta de burradas da polícia. Ainda em 84, Robinson iniciou um projeto com a pretensão de ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade no Kansas. O projeto basicamente era um espaço comunitário para onde as mulheres podiam buscar refúgio, comida e um local para dormir, chamado Hope House, ou Casa da Esperança, o que claro parece uma atitude prestativa, mas era só uma forma de encontrar as vítimas. No ano seguinte, John conheceu Liz Stacy e sua filha de 4 meses, a Tiffany. Sob a identidade falsa de John Osborne, ele se aproveitou de Lisa, que também era uma mulher vulnerável financeiramente e emocionalmente, para prometer a ela um emprego, um apartamento e uma creche para sua filha em Chicago. Uma proposta que parecia boa demais para ser verdade e, bom, não era verdade mesmo. Lisa, vendo uma saída para sua situação, aceitou a oferta e assinou vários documentos
documentos em branco, além de fornecer informações pessoais detalhadas. Após comunicar seus parentes que se mudaria para um apartamento que era fornecido pelo líder de um projeto social, ninguém estranhou, afinal esse que era o intuito mesmo do John, criar uma máscara social de uma pessoa que ajudava a comunidade para afastar todas as suspeitas. No entanto, dias depois, Lisa desapareceu. No dia seguinte, sua prima tentou contato, mas não obteve sucesso, e quando as autoridades foram até o local onde ela estava hospedada, foram informadas que Lisa já havia feito check-out. Poucos dias depois, John contatou Don, o irmão de Lisa, oferecendo, entre aspas, a adoção de um bebê cuja mãe teria cometido suicídio por um valor de $5.500. Don, sem saber, aceitou adotar a pequena Tiffany, o nome de Heather. Lisa, enquanto isso, seguia desaparecida. E lembra do que eu falei ali atrás sobre a polícia nunca suspeitar do mais óbvio? Então, mesmo com diversas evidências ligando Lisa e Paula ao John, a polícia inicialmente hesitou em investigar por medo do respeito que ele tinha na comunidade. No entanto, um único policial persistente percebeu que John já havia estado antes com outra mulher desaparecida e, desconfiado das coincidências, conseguiu envolver o FBI no caso. John então foi investigado pelo FBI, mas manteve sua alegação de que desconhecia o paradeiro das mulheres e até arrumou uma suposta empregada de Lisa que confirmou a sua versão. Mas acontece que essa suposta empregadora era uma prostituta que devia dinheiro pro John. Em 85, o John descobriu seu prazer pelo BDSM e percebeu como isso poderia abrir novas janelas para ele ganhar dinheiro e, claro, cometer crimes. Ele começou a recrutar mulheres para trabalhar como garotas de programa focado em BDSM, e uma delas era a Teresa Williams. Em pouco tempo, Teresa começou a sofrer ameaças constantes de agressão e intimidação por parte do John. E foi exatamente nessa época que o FBI avançou nas investigações e questionou Teresa em relação ao desaparecimento de outras duas mulheres, e ela revelou que vivia sob cárcere de privado, levando finalmente a uma ordem de prisão contra o John. Mas antes que a polícia pudesse agir, ele atacou novamente. Em 87, Catherine Clampett anunciou aos seus pais que estava se mudando para o Kansas em busca de novas oportunidades de emprego. Foi lá que ela encontrou o John e, assim como as outras que vieram antes, ela desapareceu sem deixar vestígios. As investigações foram prejudicadas pela falta de evidências concretas e naquele momento o John já estava sendo encaminhado para prisão por outros crimes. Pois é, antes de ir pra cadeia o cara arranjou um tempinho para cometer um crime. E a verdade é que se a polícia tivesse se esforçado um pouquinho mais para descobrir os outros crimes do John, ele teria passado a vida toda na cadeia, mas não foi isso que aconteceu. Durante seu tempo na prisão, John cultivou uma relação com Beverly Bonner, que era a bibliotecária da cadeia. Ele era tão carismático que em questão de dias conseguiu um emprego na biblioteca ao lado de Beverly, que logo também seria uma de suas vítimas. Quando ele foi libertado em 93, John aproveitou que Beverly estava frágil e recém-divorciada e a recrutou para trabalhar em uma de suas empresas, que obviamente era fraudulenta, mas ela não sabia. Após iniciar o trabalho com John, adivinha o que aconteceu? Pois é, Beverly desapareceu, mas sabe o que não desapareceu? Os seus cheques de pensão que continuavam sendo misteriosamente sacados no seu nome. John usou seu modus operandi de aprender a caligrafia da vítima para mandar cartas para a família de Beverly, dizendo que ela estava tudo bem, estava viajando e curtindo a vida. E é aqui que a nossa história migra para o ambiente virtual, se aproveitando do fato de que, enfim, era a década de 90 e a conscientização dos perigos da internet praticamente não existia. Ele acabou caindo então em alguns sites ao estilo do Tinder, só que direcionado apenas para conversas BDSM, onde homens encontravam mulheres que gostavam de fazer o papel de parceira submissa, dando origem assim o seu nickname de Slave Master, algo como mestre de escravas. Nesse site, John fingia que era um empresário super rico e bem-sucedido, usando sobrenome e imagens falsas, e assim, em 94, ele conheceu Sheila Faith, de 45 anos, e a sua filha de 15, a Debbie, que precisava de cuidados médicos especiais. Assim como nas outras vezes, John prometeu cobrir os custos médicos e ofereceu um emprego a Sheila, atraindo assim as duas para o Kansas. Logo após a sua chegada, ambas desapareceram, mas assim como no caso de Beverly, os cheques de pensão de Sheila continuaram sendo resgatados ao longo dos próximos 7 anos. John estava cada vez mais conhecido nesse site de BDSM por conta das histórias que ele contava e por ser supostamente um homem rico e muito abastado, e cada vez mais mulheres se interessavam por ele. Em 97, ele conheceu Isabella Lewica, com quem manteve uma longa conversa até convencê-la a mudar-se para o Kansas sob o pretexto de emprego e uma relação de escravidão sexual. Assim, Isabella assinou 2 contratos, sendo um de casamento e outro de escravidão total. Em 99, ela desapareceu e Robinson alegou que ela tinha sido deportada por uso de drogas. Só tinha um pequeno detalhe no meio disso tudo: nesse contrato de escravidão total, Isabella concedia o controle de suas contas, da sua casa e de todos os seus bens pro John. E de acordo com ele, isso seria para tornar aquela relação de submissão oficial. E não me pergunte como, mas ela achou que seria de bom tom aceitar. Talvez o fetiche tenha ido um pouco demais aí. O mesmo destino aguardava também a enfermeira
enfermeira Suzette Troughton, que em 99 se mudou para o Kansas com as mesmas promessas. Apesar das cartas enviadas à família supostamente escritas por ela, Suzette desapareceu no início de 2000 e John alegou que ela havia fugido com um homem chamado James Turner. Anos depois, a polícia descobriu que James Turner era na verdade uma identidade falsa usada pelo próprio John sempre que ele se hospedava em algum hotel. Nesse ponto do vídeo você deve estar se perguntando pra onde que foram todas as mulheres que desapareceram, porque bom, por mais que seja óbvio que o John as matou, ainda fica a pergunta de onde ele guardava os corpos, como ele conseguia esconder, onde que ele enterrava e tudo mais, e como que ninguém achou nada ao longo dos anos. Essa resposta veio à tona quando um detetive persistente chamado David Brown notou uma ligação entre os desaparecimentos e começou a investigar o John. Na vigilância, ele descobriu que o John sempre levava as mulheres para um quarto de hotel e ele resolveu ficar do lado de fora escutando as conversas de um jeito bem caseiro mesmo, quase colocando um copo na porta para poder escutar a conversa. E nesses papos, o John tentava convencer todas as mulheres a irem com ele para uma fazenda que ele tinha, e essa pista foi muito importante, já que em todos os outros casos não tinha nenhuma prova física de que ele teria feito algo com as vítimas ou coisa do tipo, já que ninguém encontrava os corpos e tudo mais. Mas essa fazenda nunca foi investigada, então o David mobilizou toda uma equipe para poder investigar essa fazenda, e lá cães farejadores vasculharam toda a área e encontraram barris contendo os corpos de Isabelle, Suzette, Sheila, Debbie e Beverly Bonner, que foi difícil identificar porque o corpo já estava se decompondo há mais de 7 anos. Em 2002, após anos de crimes hediondos, a justiça finalmente chegou ao John. Seu julgamento foi um dos mais acompanhados e comentados no início dos anos 2000, tanto pela natureza horrenda dos crimes, quanto pelo uso até então inovador da tecnologia para atrair as suas vítimas. Apesar de serem crimes hediondos, o caso também serviu para as autoridades e para a mídia finalmente colocarem uma luz a respeito dos perigos de se confiar em qualquer um na internet. Afinal, se em 2024 muita gente confia em pessoas aleatórias na internet que não tem muitas informações e tudo mais, imagina 30 anos atrás, né? Em 2002, a justiça condenou John a 20 anos de prisão por sequestrar Suzette, pena de morte por homicídio qualificado e prisão perpétua apenas pelo homicídio de Lisa, pois o crime ocorreu numa época em que a pena de morte não estava em vigor no Kansas. Adicionalmente, John recebeu uma sentença de 20 anos por interferir na guarda da filha de Lisa e 7 meses por roubo, totalizando assim 40 anos de prisão, uma prisão perpétua e uma pena de morte. Muita gente se pergunta qual que é o sentido de fazer várias condenações se já existe uma condenação ali de pena de morte, que meio que vale por todas, né? Mas isso acontece porque caso os advogados consigam provar a inocência alguma das acusações, ainda existem outras que estão pesando ali no caso. E foi exatamente o que o John fez nos anos seguintes. Ele fez de tudo para tentar tirar a pena de morte da sua condenação em troca de fornecer informações e até localizações de outros corpos de outros crimes. Porém, essas ofertas foram constantemente recusadas pelos juízes porque eles julgavam que o John tinha completa falta de remorso e arrependimento e falava dos crimes sem lamento ou pesar nenhum na voz. Basicamente, ele ainda era sim um perigo para a sociedade e enfim, estava claríssimo isso para todo mundo. Claro que com o caso, várias editoras e produtoras entraram em contato para tentar produzir um livro ou um filme sobre a história de John, mas foi decidido que sua família não receberia nenhum lucro dos direitos autorais. Atualmente, John Robinson permanece na prisão e, por incrível que pareça, ele está até hoje aguardando a sua execução no corredor da morte, mais de 20 anos depois de ter sido condenado. Segundo as autoridades que convivem com ele, John passa o tempo na cela desenhando, escrevendo e aguardando para talvez se tornar a primeira pessoa a ser executada através de injeção local no Kansas. Apesar do legado de John ter sido sombrio, ele serviu para fomentar discussões sobre a segurança na internet e também a criação de políticas de proteção a indivíduos em ambientes online. Por volta das 4 da manhã do dia 22 de agosto de 87, em Lower Plant, um subúrbio de Melbourne, na Austrália, uma família foi surpreendida por um homem mascarado armado com uma pistola e uma arma de caça. Ele invadiu a casa retirando um painel que fechava a janela da sala e se dirigiu até o quarto dos pais. Lá, ele acordou os dois apontando a arma como quem forjava um assalto e amordaçou e amarrou os dois, os trancando dentro do armário deles. No quarto da frente dormiu o filho mais novo do casal e ele fez a mesma coisa, só que amarrou o garoto na cama. Então ele seguiu pro último quarto e encontrou a filha do casal, porém esse ataque foi diferente. O homem mascarado a rendeu e a levou pro banheiro, onde rolaram abusos e agressões por mais de 2 horas seguidas. Em determinado momento, o criminoso usou o telefone da família para ligar para alguém que ele chamou de Bozo, ameaçando-o e dizendo que se ele não fizesse algo, a próxima família a ser atacada seria a dele. Em seguida, a ligação foi encerrada e ele saiu da residência. Esse se tornaria o primeiro de uma série de ataques cometidos por aquele que ficaria conhecido como Mr. Cruel
Cruel, um assassino que fez jus ao seu nome e até hoje segue sem ser identificado. A polícia foi chamada nesse dia e começou a investigar o caso imediatamente. Curiosamente, os oficiais não encontraram nenhum registro de ligação feito na casa. Aliás, a linha telefônica havia sido cortada minutos antes da invasão, e foi naquele momento que eles perceberam que não estavam lidando só com um criminoso, mas com alguém muito esperto e que sabia criar pistas falsas para confundir toda a investigação. Em 27 de dezembro de 88, outra família foi atacada. Julie e John Willis moravam na Avenida Hillcrest, em Ringwood, com suas 4 filhas, e às 5h30 da manhã, um homem usando uma máscara adentrou a casa pelas portas dos fundos. Ele imediatamente se dirigiu até o quarto dos pais, acordando os dois apontando sua pistola. Julie, a mãe, imediatamente teve o reflexo de gritar para que suas filhas corressem para fora de casa, e isso deixou o criminoso furioso, fazendo diversas ameaças e quase atirando nos dois, mandando eles ficarem em silêncio. Ele então repetiu o que fez com o casal anterior, só que dessa vez os amarrando com fios de cobre, dizendo que queria todo o dinheiro da casa. John disse que ele poderia pegar o que estava na gaveta do cômodo, e ele foi lá e pegou $35. Depois disso, o casal foi vendado e amordaçado, e Mr. Cruel seguiu até o quarto das crianças. Lá, as 4 dormiam no mesmo local em beliches. Uma delas era Sharon Willis, de 10 anos, uma menina conhecida por ser educada e amiga de todas as crianças da escola. Alguns dias antes, Julie, a mãe, havia sido notícia em um jornal local, pois uma das camas do quarto das meninas pegou fogo e ela foi responsável por salvar a vida das filhas. A matéria continha o nome de cada uma das garotas, contando o caso em detalhes. Ao entrar no quarto, o criminoso chamou Sharon pelo nome, e por isso a polícia acredita que ele viu essa matéria no jornal antes do ataque. O invasor então puxou Sharon pela mão, a amordaçando e a vendando. Em seguida, ele pegou algumas de suas roupas e a carregou para fora de casa, saindo em disparada do local. Os pais de Sharon levaram cerca de 15 minutos para se soltarem e descobrirem que a garota havia sido levada. John imediatamente correu para a casa de um de seus vizinhos e acionou a polícia. Quando a polícia chegou na casa deles, todo o procedimento padrão foi feito. Varreduras na área, pessoas que moravam próximas foram questionadas e, enfim, toda a investigação possível foi feita naquele momento, mas não encontraram nenhum sinal de Sharon. Porém, cerca de 18 horas após o sequestro, uma mulher que andava na Orchard Road, a cerca de 12 minutos da casa da família, se deparou com a menina. A garota estava andando sozinha, perdida, vestida com sacos de lixo. Ela foi imediatamente reconhecida e foi levada para o hospital, e a polícia foi avisada. Sharon não hesitou em contar para os oficiais todos os detalhes que conseguia se recordar do que viveu nas horas anteriores enquanto estava em posse do criminoso. Ela contou que, após saírem da casa, o homem dirigiu até os subúrbios da região. Só que durante todo o tempo que ela ficou com ele, ela ficou amordaçada e vendada, então ela não viu com clareza para onde eles foram e nem chegou a ver o rosto do sequestrador. Sharon contou que foi colocada em uma cama e que foi abusada repetidas vezes no local, porém o homem não a tratava com agressividade, chegando até a alimentá-la. Em determinado momento, ela percebeu que estava sozinha no quarto e rapidamente tirou sua venda para ver se encontrava alguma pista de onde estava. Foi então que a menina percebeu que havia uma câmera apontada para a cama e que a janela estava coberta por uma cortina cor de pêssego. Além disso, em cada um dos lados da cama havia uma cômoda e na do seu lado direito tinha um abajur. Em sua frente, por trás da câmera, ela conseguiu ver que havia um móvel coberto por um cobertor de cor escura, possivelmente preto ou marrom. O banheiro da casa era composto por uma banheira e por um chuveiro que tinha uma porta de vidro virado pro lado da pia. A casa ficava em uma rua quieta, onde não passavam muitos carros, e a rodovia ficava no lado direito da residência. E antes de liberar Sharon, o sequestrador cuidadosamente retirou suas roupas e a limpou para não sobrar nenhum vestígio ali. Por isso, por fim, que ele a vestiu com um saco de lixo. Sharon foi liberada próximo ao colégio Bayswater, bem próximo da onde ela foi encontrada. Todo esse cuidado deixou claro para a polícia que, seja lá quem fosse esse homem, ele sabia como evidências funcionavam e como ele poderia escondê-las. Apesar de todas as dúvidas, a família ficou aliviada e participou de uma coletiva agradecendo a todos que ajudaram nas buscas, incluindo a mulher que encontrou a menina. Thank all my friends, my neighbors, my relatives. I'd like to thank the media for your coverage and your assistance to get my daughter back. And most of all, I'd like to thank a lovely lady who buys water. O crime obviamente traumatizou a família. John e Julie passaram meses a fio dormindo todas as noites com suas filhas, com receio de que o Mr. Cruel voltasse, e eles aumentaram significativamente a segurança da casa, ganhando até um cão vigia. A polícia estava investigando o caso para descobrir quem estava por trás daquilo, e para ajudar, o governo ofereceu uma recompensa de $100 mil para quem tivesse qualquer informação. E aí, ligações começaram a chegar. Um deles dizia que às 11h15 da noite que Sharon foi sequestrada,
estrada, um homem que dirigia um veículo branco foi visto agindo de maneira estranha. Ele parecia ansioso e nervoso e por isso quase bateu no carro da testemunha, que conseguiu evitar a colisão freando bruscamente. A testemunha afirma que o carro seguiu até uma igreja próxima, onde entrou à direita numa rua que dava até o tal colégio. Após essa ligação, a polícia divulgou imagens de carros similares ao visto pela testemunha para tentar conseguir novas informações, porém nada foi reportado. Junto às imagens, a polícia divulgou o que seria a descrição do criminoso, um homem de cerca de 20 anos usando uma máscara e vestindo azul. Porém, por cerca de 18 meses, Mr. Cruel se manteve escondido. Em 3 de julho de 1990, a família Linas teve sua noite interrompida após a casa onde estavam, em Canterbury, ser invadida. Eles moravam na Inglaterra, mas estavam na Austrália, pois o pai, o Brian, precisou ir até lá a trabalho. A família estava em uma casa alugada durante esse período, localizada na Avenida Monometh, uma região muito cara da cidade. Para se ter noção, a maior parte das casas ali custavam mais de $1 milhão. Na noite de 3 de julho, Brian e sua esposa tinham saído para jantar com alguns amigos, enquanto suas filhas, Nicola, de 13 anos, e Fiona, de 15, ficaram na casa. Por volta das 11h40, as duas estavam dormindo quando foram surpreendidas por um homem vestindo roupas escuras e usando uma balaclava, além de estar também com armas. Ele foi até o quarto das meninas e apontou a arma para elas, dizendo que era melhor elas cooperarem, senão ele iria machucá-las. O homem então amarrou a Fiona e pediu para ela ligar pro pai, pedindo $25 mil em resgate. O criminoso então mandou Nicola ir para outro quarto e ordenou que ela pegasse seu uniforme do colégio, colocando-o em uma sacola junto com algumas roupas íntimas dela. Em seguida, o invasor pegou as chaves do carro da família e fugiu junto com Nicola. Cerca de 20 minutos depois, Brian e a esposa voltaram para casa e logo notaram que o carro não estava no lugar onde eles tinham deixado e quando perceberam o que aconteceu, ligaram para a polícia. Novamente, a polícia não encontrou nenhuma evidência na casa e Brian deixou claro que pagaria o resgate, só era necessário descobrir quando e onde depositar o dinheiro. Ele realmente estava desesperado. A polícia então montou uma guarda na residência esperando a ligação do sequestrador, mas isso nunca aconteceu. Brian chegou aí a público para pedir que sua filha fosse liberada com segurança, afirmando que iria colaborar com o sequestrador e não, nenhum morador daquela avenida viu nada do ocorrido. Por volta das 3 da manhã do dia seguinte, o carro alugado pela família foi encontrado a cerca de 7 minutos do local onde estavam. O veículo foi checado para DNA e impressões digitais, mas nada foi encontrado e Nicola permanecia desaparecida. Para se ter noção, Sharon foi liberada depois de 18 horas de sequestro e cerca de 90% de crianças sequestradas são assassinadas antes do sequestro completar 24 horas. Tudo isso gerou uma onda de desespero entre os familiares e amigos de Nicola, que a essa altura não sabiam mais o que fazer. Até que, às 2 da manhã do dia 6 de julho, no dia do seu aniversário de 14 anos, Nicola foi liberada pelo seu sequestrador. A menina foi encontrada a cerca de 6 quilômetros da casa onde estava morando, enrolada em um cobertor e vendada. Assim que foi liberada e ouviu o carro sair dali, Nicola tirou a venda e foi até a casa mais próxima, onde pediu para ligar para o seu pai. A polícia foi notificada e Nicola foi levada diretamente para um hospital, onde conversou com psicólogos, psiquiatras, médicos, a própria polícia, e lá ela descreveu o que aconteceu nas 50 horas em que esteve sob posse do sequestrador. Ela estimou que o Mr. Cruel tinha cerca de 1,75 de altura, tinha cabelos castanho, avermelhados e por volta dos 20 até no máximo 40 anos de idade. Ela contou que o homem dirigiu por cerca de 10 minutos após tirar lá da casa, antes de parar na rua Chaucer Crescent, onde ele a colocou em outro carro, cobrindo-a com um cobertor. Ele dirigiu por mais 45 minutos, a levando para uma casa onde a manteve em cárcere. Assim como Sharon, ela conseguiu dar uma espiadinha na venda e descreveu o mesmo quarto que a outra menina tinha descrito também, e ela também foi limpa antes de ser liberada. Durante a coletiva do pai de Nicola, o Brian, o sequestrador ligou a TV para acompanhar e chegou a tentar comentar isso com a garota. A polícia bloqueou as saídas da cidade e parou todos os carros numa tentativa de encontrar alguém com a descrição similar à dada pela menina, ao mesmo tempo que buscava informações de quem morava próximo. Com a conexão entre os casos, a polícia começou a noticiar o sequestrador como Mr. Cruel, afirmando que ele poderia ser um ex-policial pelo fato de que ele sabia muito bem como limpar suas vítimas para eliminar qualquer tipo de evidência. Outros casos foram conectados ao Mr. Cruel, totalizando pelo menos 6 ataques desde 84. Esses casos não foram totalmente confirmados, mas a polícia ficou aterrorizada. No dia 13 de abril de 91, Mr. Cruel voltou a atacar. Carmen Chan, de 13 anos, estava assistindo televisão com suas irmãs Carly, de 9 anos, e Karen, de 7, em seu quarto à noite. Carmen estudava na mesma escola de Nicola, a escola feminina presbiteriana, e todos que a conheciam foram unânimes em dizer que ela era uma garota muito alegre, animada, estudiosa e que sonhava em ser advogada. A família morava em Templestowe, a cerca de 16 quilômetros do centro de Melbourne. Naquela noite, seus pais John e Phyllis estavam trabalhando e um dos seus
restaurantes. O casal era dono de uma franquia de restaurantes chineses na cidade e trabalhavam cerca de 15 a 18 horas por dia, o que os impossibilitava de chegarem cedo em casa para ficarem com as filhas. A polícia acredita que Mr. Cruel tenha percebido isso ao analisar o comportamento da família e por isso escolheu aquela noite para atacar. Por volta das 9 da noite, ele conseguiu abrir o portão da casa, seguindo em direção a um dos carros da família e pichando "Vingança tem mais vindo" e "Tráfico de drogas asiático". Mr. Cruel então seguiu para dentro da casa, onde possivelmente encontrou a porta da cozinha destrancada, visto que não haviam sinais de arrombamento. Carmen e Carly estavam na cozinha preparando o jantar quando o homem, usando um macacão verde e cinza e uma balaclava, as confrontou. Ele disse que não as machucaria porque só queria dinheiro e mandou elas voltarem pro quarto de Carmen, e lá ela mandou tanto a Carly quanto a Karen ficarem dentro do armário trancadas. Enquanto isso, o Mr. Cruel fugiu da casa junto com a Carmen por volta das 9h30 da noite. As duas meninas conseguiram se soltar do armário cerca de 15 minutos depois e imediatamente ligaram pro seu pai, que logo voltou pra casa para procurar sua outra filha, porém não teve sucesso. A polícia logo foi acionada e as investigações começaram, tudo foi relacionado ao caso do Mr. Cruel, e assim a investigação começou e um cão farejador guiou a polícia até a Church Road, e a polícia acredita que o sequestrador foi andando até lá com a menina e lá ela foi colocada em um carro e levada pro cativeiro. No dia 16 de abril, os pais da menina deram uma coletiva. Very hard to sleep. We couldn't sleep. So we hope that as the men understand and release her as soon as possible, so we can have a family together. Please, release my daughter. Karen e Carly escreveram cartas para sua irmã e para o sequestrador, também pedindo a volta de Carmen. No dia 23 de abril, 10 dias após o sequestro, o governo ofereceu mais $100 mil para quem tivesse qualquer informação sobre o sequestro da menina. Ao todo, a recompensa já acumulava $300 mil. O FBI foi contatado e em 1º de maio, uma força-tarefa foi organizada para investigar o caso do Mr. Cruel e tentar encontrar Carmen. A força ficou conhecida como a Operação Espectro. No dia 5, a polícia começou a reportar que talvez Carmen tivesse sido assassinada, já que fazia tempo demais que eles não tinham nenhuma notícia dela, que era incomum principalmente pro comportamento de Mr. Cruel. Mas de qualquer forma, as buscas continuaram. Nicola e Sharon, as duas primeiras vítimas, foram reentrevistadas, pois a polícia acreditava que as meninas poderiam ter se lembrado de algo nos meses após o caso. Sharon então contou que, enquanto estava na casa de Mr. Cruel, conseguiu ouvir aviões que pareciam voar bem baixo pelo local. Assim, a polícia deduziu que o cativeiro poderia ser próximo ao aeroporto de Melbourne e cerca de 30 mil casas foram revistadas, porém nada foi encontrado. E enquanto isso, a família seguia dando coletivas implorando para que a filha fosse devolvida com vida. As meninas começaram a sofrer com crises por conta do desaparecimento da irmã, e os pais chegaram a acreditar que o Mr. Cruel não quisesse devolver a menina por medo de ser preso ou coisa do tipo, então eles bolaram todo um esquema onde o Mr. Cruel conseguisse entrar em contato de forma anônima, e eles esperaram na esperança de conseguirem a menina de volta, porém nenhum contato foi realizado. E um fato bizarro, alguns meses depois, um oficial de serviço de proteção federal e um preso tentaram extorquir a família, dizendo que era um sequestrador, que estavam ali com a menina e estavam pedindo $15 mil de resgate, porém não se passava de um trote. No dia 9 de abril de 92, há cerca de um ano do sequestro de Carmen, o homem estava passeando com seu cachorro à noite em uma trilha em Thomastown, bairro a cerca de 16 quilômetros da casa da família da garota. Esse trecho onde estava caminhando havia sido nivelado por máquinas recentemente, o que fez com que todos os buracos na área fossem revelados, e no passeio o homem encontrou um crânio. A polícia foi chamada e o resto dos ossos foram encontrados. Mais tarde veio a confirmação. Sim, aqueles ossos eram de Carmen Chan. A garota havia sido morta com 3 tiros na cabeça cerca de um ano antes do descobrimento da sua ossada, ou seja, durante todo o período em que sua família implorava para que Mr. Cruel liberasse a menina, ela já havia sido morta. A mãe de Carmen acredita que a filha tenha conseguido tirar a venda e ter visto com clareza o rosto do sequestrador, fazendo com que ele decidisse matá-la. Isso foi um susto até para a própria polícia, afinal, o Mr. Cruel não tinha tirado a vida de nenhuma das suas vítimas e nem mesmo dos pais que tinham confrontado numa invasão. Seja lá quem ele fosse, ele sabia muito bem se esconder e evitava a todo custo deixar pontas soltas. A polícia até chegou a tentar contato com todos os psicólogos da região para ver se algum deles tinha atendido um homem com as características do Mr. Cruel, porém nada foi encontrado. E a Operação Espectro inclusive chegou a investigar o próprio pai da Carmen por conta daqueles escritos no carro falando de tráfico de drogas e tudo mais, porém também não deu em nada. Em janeiro de 93, a polícia liberou imagens reproduzindo o quarto e o banheiro do local onde Mr. Cruel manteve as vítimas com base na descrição delas. Depois da publicação das imagens, a polícia recebeu cerca de 1.400
400 ligações de pessoas que conheciam lugares parecidos, mas todas foram eliminadas. Em junho do mesmo ano, a Operação Espectro foi reduzida de 40 para 10 oficiais até ser oficialmente cancelada em janeiro de 94. Ao todo, durante o período da investigação, a operação entrevistou 27 mil pessoas, quase 11 mil foram investigadas, quase 1 milhão de quilômetros foram cobertos e 30 mil casas foram buscadas, gerando um custo de quase 4 milhões de dólares. Após a morte de Carmen, nenhum outro caso foi conectado ao do Mr. Cruel. Acredita-se que realmente ele não planejava tirar a vida de Carmen e só tenha feito isso porque ela viu seu rosto. E ao tirar a vida da menina, talvez por medo, tanto de ser pego ou pelo que ele tenha feito, o Mr. Cruel tenha decidido parar com os crimes. Muitos não compactuam com essa teoria e na real acreditam que ao longo dos anos ele sofreu ali com alguma doença e morreu, pois serial killers como ele não costumam simplesmente pôr um fim assim nos seus crimes desse jeito. Outros acreditam que o Mr. Cruel continuou seus crimes em outro lugar, porém com um modus operandi totalmente diferente para não ser relacionado com a sua identidade anterior. O principal suspeito era Brian Engler, um ex-professor da escola que as duas das vítimas estudaram e que foi preso nos anos 70 após se declarar culpado de atacar 6 garotas em um período de 2 anos. Depois do desaparecimento de Carmen, a casa dele foi vasculhada por oficiais e em seu porão encontraram facas e uma balaclava que o colocava dentro da descrição de Mr. Cruel, porém nunca encontraram nenhuma outra evidência para incriminá-lo. Ainda que Mr. Cruel não tenha sido descoberto, o caso serviu para que cerca de 75 outros criminosos sexuais fossem presos durante o período em que a Força Tarefa atuou ativamente.